Bom dia, meus amigos, irmãos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, que maravilha, né? Tivemos um culto ontem com o pastor Jonas ministrando, aliás, ensinando a palavra sobre o caráter de Deus, o amor de Deus, na verdade, e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Que coisa maravilhosa, amém? Aleluia. Então, nós vamos começar uma série falando do caráter, a excelência no caráter. A excelência no caráter. Amém, queridos? Aleluia. Graças a Deus. Eu quero começar contando uma história que outro dia eu estava assistindo um programa no canal Discovery, né? E eu percebi algo interessante, né? O valor humano na Terra. Então, o documentário tratava-se de uma tribo do oeste da África com hábitos, para nós, né, do ocidente, estranhíssimos, né? Os homens das tribos se uniam a fim de construir uma cabana para um homem que ia casar-se. Entretanto, havia um pequeno problema. O homem ainda não tinha uma noiva. Ele não sabia com quem se casaria, mas já estava construindo uma cabana para a sua futura família, a sua futura esposa. O documentarista perguntou ao homem: "Você sabe de onde virá tua noiva?" O homem respondeu: "Eu esperava casar-me com uma mulher de outra tribo, mas meu pai me pediu para não casar com uma pessoa de outra tribo. Mas meu pai me pediu para não casar-me com uma mulher de outra tribo, pois ele teme que a mulher tenha seus próprios costumes, então eu honrarei a vontade do meu pai." Né? Então essa frase final, "eu honrarei a vontade do meu pai", isso me chamou muito a atenção sobre a expressão da excelência do caráter daquele homem. Aquele homem, eu não sei se ele era cristão ou não, mas ele estava embaixo de uma promessa: honrar pai e mãe. Amém? Então, de novo, a pessoa que estava dirigindo o documentário perguntou: "Mas que tipo de atributos você busca em uma mulher?" Ele respondeu: "O atributo principal é o bom caráter." Aquele homem primitivo do oeste africano era mais sensato que a maioria dos PhDs em casamento, em noivado, em escolha, né, de mulheres, né? Doutor algum conheceria o assunto que ele tinha conhecido. Aleluia. Algum tempo depois, eu também assisti de novo um documentário, e esse documentário ele falava sobre os homens, né? E era tão sensato quanto aquele outro documentário. Então, a pesquisa, ela envolvia vários homens de classe média e milionários. A pergunta feita a ambos foi: que tipo de mulher você procura para se casar? O atributo número 1 citado pelos homens de classe média foi a beleza. Por outro lado, o valorizado pelos milionários foi o bom caráter. É muito interessante o fato de milionários, homens primitivos, terem chegado à mesma conclusão. Ambos tinham ciência da efemeridade da beleza e da constância do bom caráter. Que coisa maravilhosa, né? Então, tanto o milionário quanto aquele homem humilde africano, eles tinham a mesma constância no bom caráter. Então, uma pessoa de bom caráter estima mais o caráter que a beleza e a riqueza ou a fama. Mas o que seria o caráter? O caráter é a soma de princípios que carregamos conosco, que norteiam as nossas decisões e escolhas na vida. São os atributos intelectuais, morais, sejam eles bons ou maus, que nos definem como indivíduo. O bom caráter se refere a uma virtude, à ética, à autodisciplina, ao conjunto de qualidades de pessoa. Também denota moralidade. Quando uma pessoa possui um bom caráter, ela se recusa a negar seus princípios. Não importa o que digam ou que façam. A Bíblia diz que esse tipo de caráter reto é muito precioso aos olhos de Deus. Aleluia, né? A verdade é que muitos procuram por pessoas de caráter
para com ela se associar. É verdade, tem muita gente que se associa a pessoas pela idoneidade do caráter das pessoas. E isso, contudo, né, nos dá um interesse, né, de entender, né, o que é que esse caráter ele traz. Por isso que nós vamos estar fazendo essa ministração, não é verdade? Lá em Provérbios 20, o verso 6 diz assim: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Até Salomão sabia que era bastante difícil encontrar uma pessoa fiel. Ele sabia que era mais fácil encontrar alguém que seguia o fluxo e contra a correnteza do que fazer o certo. Pessoas fiéis são pessoas de caráter. Eu aprendi há anos que quando você decide a continuar disciplinado, fazendo a mesma coisa, não vendendo a sua opinião, não se vendendo na opinião dos outros, você acaba construindo um bom caráter. E dessa forma, você não será irresponsável, né? E você nunca vai passar por uma pessoa inconfiável. A pessoa de caráter carrega os fardos dos outros. Aleluia. Sabe, eu, por exemplo, eu não costumo me importar com o que dizem de mim ou fazem contra mim. Vivo minha vida para Deus, a quem devo ser fiel em todas as circunstâncias. Mesmo se alguém for infiel a mim, ele ainda se beneficiará da minha fidelidade, devido à minha caminhada com Deus. Se eu desejo viver para agradar a Deus, eu não posso deixar me abalar pelos homens. Viver por princípios, não por sentimentos. Só sei que esta vida é uma vida em Cristo. Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais pela humanidade, ele diz, eu não vivo mais pelo sentimento. Agora eu vivo a vida de Cristo em mim. Eu vivo a vida de princípio. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos sentimentos, né? Às vezes eles querem sobrepor a nossa razão. Mas nós devemos determinar nunca violar os princípios pelos quais Deus exige que nós vivamos. Depois que nós decidimos a viver essa vida em Cristo, nós vamos perceber quanto cristão precisam do nosso apoio, precisam do nosso empenho, da nossa ajuda, do nosso caráter de excelência. Aleluia. Uma pessoa de caráter é muito rara. É uma pessoa com ética, porque tudo que é bom tem um custo. Aleluia. Há um preço a buscar, há um preço a pagar para buscar a excelência do caráter. Aleluia. Você pode não ser recompensado por suas aptidões, mas será reprovado por suas fraquezas. Então o caráter, ele te mantém firme. Pode ser que você não seja premiado por isso, mas também você não vai ser reprovado pelas suas fraquezas. Aleluia. Uma corrente, ela pode ter 1000 elos, mas ela pode arrebentar só por causa de um elo. Ela pode ter 990 elos gigantescos, fortíssimos, mas basta um elo fraco para que ela se torne frágil. Assim, a corrente não se qualifica pelos 990 elos fortes, mas se desqualifica pelo único elo fraco. Aleluia. Imagine o que aconteceria se essa corrente fosse usada para puxar navios, tratores. Aleluia. Suponhamos que ela fosse usada numa competição e durante todo esse tempo ela veio funcionando perfeitamente, mas na hora dessa necessidade ela quebra um elo. Estaria tudo rompido. Uma corrente de 1000 elos não se qualifica pelo 999 fortes, mas sim se desqualifica por um único elo fraco. Esse elo fraco pode ser a sua teimosia, pode ser o seu nervosismo, pode ser a sua falta de disciplina, pode ser a falta da minha disciplina também, pode ser a minha e a sua falta de reverência, a minha e a sua falta de reverência a autoridades, a minha e a sua falta de viver uma vida íntegra da palavra,
a minha e a sua vida de dar o exemplo para a palavra, pagando o preço. Podemos estar com 999 coisas certas na nossa vida. Uma única coisa nos desqualifica. Aleluia. Eu vou desafiar você agora a usar as correntes que não têm elos fracos e nunca desistir enquanto o destino almejado não for alcançado. Você nunca conseguirá mudar o que não estiver disposto a confrontar. Examine os elos da tua vida, os elos de fé, os elos de oração, os elos da leitura da palavra, os elos da oração em línguas, os elos da disposição de servir o Senhor, os elos da disposição de estar disponível ao Senhor, para que essa corrente de 1000 elos não seja desqualificada por um único elo fraco. Os 99 não qualificam a corrente. O único elo fraco desqualifica essa corrente e ela será reprovada. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero orar por você para que o seu coração se aquebrante e nessa série da excelência do caráter você comece a receber de Deus, da parte de Deus, aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Provérbios capítulo 20, o verso 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel quem o achará. Que você seja um homem fiel e seja achado por Deus. Uma mulher fiel achada por Deus. Em todos os elos da vida cristã. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus Cristo, amém. Uma série maravilhosa, não deixe de assistir e passar para os teus irmãos. Haverá um crescimento, um fortalecimento nos elos da tua vida cristã e seu caráter, é um caráter que não pode ser reprovável, um caráter idôneo de excelência. Em nome de Jesus, amém.